Se fosse possível pegar um DeLorean, entrar numa máquina do tempo e mudar um único resultado da história do time, qual seria? Fiz uma lista do que eu acho que teria sido uma grande virada de chave, uma mudança incrível para o bem, positiva, para 15 grandes clubes do Brasil. Se vocês quiserem, eu posso fazer a parte 2, vou colocar aqui em ordem alfabética. E diz nos comentários se você concorda ou não, se esse é o momento mais importante para se mudar da história do clube. Do Atlético Mineiro, para mim, é o jogo no Serra Dourada contra o Flamengo na Libertadores de 81. Mudar o resultado daquele jogo provavelmente faria com que o Atlético fosse campeão da Libertadores, talvez tivesse sido campeão mundial, e muito da história do futebol teria mudado se aquele único jogo tivesse acontecido de uma forma diferente. Agora, falando do Atlético Paranaense, o jogo que eu mudaria da história do Atlético Paranaense seria a final da Libertadores de 2022. Por mais que possa se pensar, jogaram a Libertadores de 2005, perderam para o São Paulo e o São Paulo chegou no Mundial e ganhou, eu realmente acredito que teria feito mais diferença, teria sido tão difícil quanto... Não significa que foi fácil para o São Paulo ganhar 2005, tá? Eu acho que teria sido emblemático para o Atlético Paranaense vencer a Libertadores 2022, pertinho do centenário, consolidando todo o ótimo trabalho que eles estavam fazendo. Acabou que as coisas não funcionaram e o clube acabou entrando numa maré decrescente, hoje está na Série B. Então, se eu pudesse mudar um jogo na história do Atlético Paranaense, seria o resultado da final da Libertadores em 2022. Falando do Botafogo agora, se eu pudesse mudar um resultado, não seria 2023, porque a conquista em 2024 do Botafogo faz com que 2023 seja quase que um catalisador de tudo o que se sentiu em 2024. Se não tivesse vencido em 2024, sim, teria mudado o campeonato de 23. Se eu pudesse mudar algo na história do Botafogo, seria a Copa do Brasil de 99, onde o Botafogo perde no Maracanã para o Juventude, 100 mil pessoas no Maracanã. Aquele título, por mais que hoje pareça um título menor, ele teria ajudado o Botafogo a navegar melhor por todo esse período. Ficou uma mancha muito grande na confiança do Botafogo como clube, do botafoguense como torcedor. Falando agora do Corinthians, se eu pudesse mudar um resultado na história do Corinthians, seria a Libertadores de 99, que o Corinthians é eliminado nos pênaltis pro Palmeiras. Se o Corinthians passa de fase, existe uma grande chance do Corinthians ter sido campeão da Libertadores em 99 ao invés do Palmeiras. O Corinthians campeão da Libertadores em 99, não haveria discussão sobre o quão válida era a participação do Corinthians no Mundial de 2000, que aconteceu aqui no Brasil. Ninguém questionaria o Mundial de 2000 do Corinthians se eles tivessem vencido a Libertadores um ano antes. Teriam jogado o Mundial contra o Manchester United de 99, tendo chance de vencer. Claro que parte da zoeira de o Corinthians não tem Libertadores e tudo aquilo acabou quando o Corinthians venceu a Libertadores de 2012, mas a verdade é que se a gente pudesse mudar isso, o Corinthians teria se consolidado muito mais, teria evitado tudo aquilo e o Palmeiras teria ficado ainda muito mais tempo até ganhar a Libertadores e vai se saber se o Palmeiras teria vencido o Libertadores depois ou se o clube teria ainda tido uma fase ainda pior sem ter vencido a Libertadores em 99. Agora falando do Cruzeiro, pensei em alguns títulos, mas a verdade é que eu não consigo imaginar nada que pudesse ser mudado na história do Cruzeiro que não fosse todo aquele caso, infelizmente, de corrupção que havia no Cruzeiro, que colocou o clube numa espiral terrível, que fez com que um clube que todo mundo achava que estava disputando vaga em Libertadores, que poderia ser campeão, acabando caindo e ficando na Série B mais de um ano e toda aquela confusão que levou o clube a cessar. Foi muito rápida todos os problemas que apareceram ali no Cruzeiro, e se eu pudesse mudar algo, acho que seria isso, porque o Cruzeiro se mantinha numa trajetória de progresso, numa trajetória de títulos e bons clubes, bons elencos. Então eu não consigo pensar em algo diferente para mudar na trajetória do Cruzeiro. Se tiver alguma coisa no campo esportivo, por favor, colocar nos comentários, mas isso foi o que eu escolhi para poder falar do Cruzeiro. Bom, se tivesse uma mudança para fazer na história do Flamengo, com certeza eu teria mudado o resultado do Mundial de 2019. O ano de 2019 para o flamenguista foi mágico, ele foi intenso, ele vai ser lembrado por gerações. Quem acompanhou, quem viu e torceu vai falar para os filhos e para os netos. Quem não viu vai fingir que viu. Foi algo. O jeito com que o Flamengo ganhou a Libertadores e o Brasileirão em 2019 foi realmente avassalador. E vencer o Mundial contra o Liverpool, quase 40 anos depois de ter vencido em 81, teria sido zerar o jogo com 100%, pronto, acabou. Então não existiria nada que pudesse ser adicionado ao ano do Flamengo se o Flamengo tivesse vencido aquele Mundial. Claro, como torcedor rival eu não mudaria, mas eu entendo que se fosse para mudar uma única coisa na história do Flamengo, para fazer ainda mais feliz a torcida ou o que seja, eu teria mudado o resultado
da final, feito o Flamengo venceu o Liverpool em 2019. Falando do Fluminense, se eu pudesse mudar um resultado da história do Fluminense, eu com certeza mudaria a final da Libertadores de 2008. O Fluminense jogava um futebol fantástico, o Fluminense tinha tudo para vencer aquela Libertadores, passou pelo São Paulo, passou pelo Boca Juniors, foi uma campanha épica e muito mais memorável, inclusive, do que a campanha que eles fizeram em 2023 na Libertadores que eles venceram. E perderam nos pênaltis, no Maracanã, num título que eu sei que doeu muito, e é óbvio que, sei lá, 15 anos depois eles conseguiram finalmente vencer a Libertadores, e parabéns pro Fluminense. Eu acredito que vencer a Libertadores 2008 talvez seja o resultado mais importante aí, poderia colocado na história do Fluminense. E óbvio, jogaria o Mundial, não lembro agora contra quem, tem que fazer a pesquisinha, mas eu acho que foi um resultado que marcou demais. Falando do Fortaleza agora, time do Nordeste que tá em ascensão, esse ano tá um pouquinho ruim, mas tipo, foi protagonista nos últimos anos, e pra mim a questão é óbvia, é muito fácil de dizer que se fosse pra mudar alguma coisa no Fortaleza, na história do Fortaleza, seria a final da Sul-Americana 2023, não tem o que discutir. Ter vencido o Sul-Americano 2023 faria o Fortaleza mudar de patamar, seria a consolidação incrível de um trabalho, até porque se a gente parar para analisar, é difícil pensar que o Fortaleza pudesse conseguir algo muito maior do que a Sul-Americana. É difícil, mesmo com um bom time que eles tinham nos últimos anos, imaginar que eles conseguiriam vencer o Brasileirão por pontos corridos, até pela distância muito maior que eles precisam viajar, por estarem no Nordeste do país. A Libertadores também tem uma competição que o Fortaleza ainda não tinha um time tão bom para poder brigar ali, mas a Sul-Americana era 100% possível, eles chegaram na final, infelizmente perderam nos pênaltis. Se eu pudesse mudar uma coisa na história do Fortaleza, seria o resultado da Sul-Americana de 2023. Eu trouxe o Guarani aqui por um motivo muito simples, eu tenho um vídeo no canal que eu explico a confusão da Copa União de 87, e se eu pudesse mudar algo na história do Guarani, seria exatamente a Copa União de 87. O Guarani em 86 foi vice-campeão brasileiro, perdeu para o São Paulo nos pênaltis. Na discussão de como fazer a Copa União, o Guarani foi deixado de fora da Copa União, que depois se tornou o módulo verde. O Guarani foi retirado da chance de disputar o Campeonato Brasileiro de 87, quando o Clube dos 13 organizou aquele campeonato. Quando a CBF decidiu fazer o campeonato para os clubes que ficaram de fora e forçar o cruzamento, e o vídeo inteiro tá lá, eu posso botar como link aqui, você clica lá e assiste, ele é totalmente isento, tá? O que eu tô dizendo é que o Guarani tinha time para ganhar o Brasileirão e deu azar contra o São Paulo em 86, mas em 87 deu azar. Mas a gente pode argumentar também que talvez o título que poderia ter mudado a história dele seria o Brasileirão de 86, porque seria impossível para o Clube dos 13 organizar a Copa União do jeito que eles organizaram se o Guarani tivesse vencido. Então pode escolher qualquer um dos dois, seria o Brasileirão de 86 ou a Copa União de 87, isso que eu mudaria, daria um desses títulos para o Guarani. Se eu pudesse mudar uma coisa na história do Grêmio, seria o Mundial de 2017, fazendo o Grêmio ser campeão mundial com o Renato Gaúcho como técnico, vencendo o Real Madrid do Cristiano Ronaldo e do Zidane. Perdeu de 1-0, foi um gol de falta, poderia ter sido nos pênaltis, poderia ter achado um gol no contra-ataque. Mas o Grêmio bicampeão mundial vencendo o Real Madrid do Cristiano Ronaldo teria sido algo épico para o clube, e isso foi o que eu escolhi para mudar na história do Grêmio. Internacional, jogo que eu mudaria seria da Mundial, onde eles perderam para o Mazembe. Eu não consigo pensar um outro jogo mais emblemático. O Mazembe, se o Inter jogasse 10 vezes contra o Mazembe, venceria 9, entende? Até hoje eu não entendo como é que o Inter conseguiu perder aquele jogo, e a verdade é que a Inter de Milão era um time muito mais fraco, já não era o time tão bom que tinha vencido a Champions League 6 meses antes. Foi uma situação parecida com o do Corinthians e o Chelsea em 2012, não desmerecendo o título do Corinthians em 2012, por favor, não entenda isso, mas às vezes acontece da Champions League não necessariamente ser vencida pelo time mais forte, mas o time que conseguiu bater ali o mais forte. Isso aconteceu em 2010 e 2012, o Barcelona era muito mais forte do que o Chelsea, do que a Inter de Milão. Depois da Inter de Milão ter vencido, trocou o técnico, trocou alguns jogadores, a Inter de Milão não estava bem no campeonato italiano, era um jogo vencível para o Inter, assim como o Chelsea era um jogo vencível para o Corinthians, e o Corinthians venceu. Então talvez nós pudéssemos estar falando aí de um Internacional bicampeão mundial se eles tivessem passado pelo Mazembe e enfrentado a Inter de Milão. Existem alguns jogos que você vai para o Mundial e você fala, cara, até dá. E existem jogos que você vai para o Mundial e fala, cara, não dá. O Santos contra o Barcelona simplesmente não dava, ponto. Não dava para imaginar um cenário onde o Santos venceria o Barcelona do Messi. Dava para imaginar o cenário onde o Corinthians venceria o Chelsea, o Corinthians venceu, e também dava para imaginar um cenário onde o Inter venceria a Inter de Milão. Infelizmente esse cenário não aconteceu. Isso eu mudaria na história do Internacional. Palmeiras, se eu pudesse mudar algo na história do Palmeiras, com certeza seria o Mundial de 99, onde o Marcos infelizmente falha e o Palmeiras perde por 1-0. Palmeiras sendo campeão mundial em 99 não teria nenhuma discussão, não teria a zoeira de Palmeiras não
tem Mundial. Isso tiraria um peso muito grande das costas do clube e permitiria que o clube muito mais tranquilo navegasse. Hoje o Palmeiras está bem, mas ainda sente a cobrança de ser campeão mundial. Jogou 3 vezes o Mundial, perdeu as 3, ainda jogou agora a Copa Mundo de Clubes, não foi tão bem. Foi eliminado pelo campeão, tudo bem, mas também carrega um pouco esse peso que não existiria se tivesse vencido o Mundial em 99 contra o Manchester United. Bom, falando do São Paulo, se eu pudesse mudar algo na história do São Paulo, com certeza mudaria a Libertadores de 2006, que o São Paulo venceu o Inter. Se o São Paulo vence aquela Libertadores, ele teria 4 Libertadores, seria tetracampeão da Libertadores, quando ninguém até o momento teria sido tricampeão, teria se consolidado muito mais como soberano no Brasil e tendo a chance também de ser tetracampeão mundial, porque o Inter chegou no Mundial e venceu, então era um jogo, não sei se daria para vencer ou não, mas a gente tem ali o histórico, em teoria daria. Thiago, você está sendo contraditório com a parte do vídeo que você fala Atlético Paranaense. Talvez, tudo bem, mas entenda o ponto, entende que, eu não estou dizendo que é impossível, mas na prática o Inter eliminou o São Paulo e ganhou o Mundial, então não tem como imaginar que o São Paulo seria impossível vencer. E o São Paulo sendo tetracampeão da Libertadores, tetracampeão mundial, seria indiscutivelmente, poderiam tirar onda, não vou dizer que são o maior time do Brasil, mas o time mais bem sucedido do Brasil, eles não teriam argumento, não existiria nenhum argumento contra isso se eles tivessem vencido a Libertadores de 2006. No Santos, eu mudaria a Libertadores de 2020. Quando eu lembro que o Santos chegou na final da Libertadores de 2020, perdeu na prorrogação por um gol bobo ali, que o Cuca tentou pegar uma bola que não devia para atrasar o jogo e o time dele acabou levando um contra-ataque que não devia. Imaginar que o Santos tivesse vencido aquela Libertadores de 2020, tendo ido jogar o Mundial, independente de ganhar ou perder, eu acho que o Santos não estaria nesse momento tão difícil que até agora está. Se tivesse vencido aquele título, teria entrado mais dinheiro, teria organizado melhor as coisas, não teria culminado no rebaixamento do clube, algo que eles sempre se orgulharam demais, de não cair até 2023, se não me engano, que foi quando aconteceu. Então, se eu pudesse mudar algo na história do Santos, com certeza mudaria o resultado da Libertadores de 2020. Por último, o Vasco, quem acompanha aqui talvez já sabe, eu torço pro Vasco, tentando ser o menos clubista possível aqui no canal, mas se eu pudesse mudar um resultado da história do Vasco, seria a final do Mundial de 98. Faria aquele chute do Felipe que passou rente à trave entrar, o Vasco vencer de 2-1. E se vencer a Libertadores no ano do centenário já é uma coisa absurda, vencer o Mundial no ano do centenário teria sido a apoteose para o Vasco. Teria feito o clube não mudar de patamar, mas se enxergar de uma forma diferente. Teria feito com que toda a pressão de mídia, de zoeira, de vício, escambau, ele não tivesse existido e provavelmente colocaria o clube numa maré muito mais positiva se aquele resultado tivesse acontecido. E mesmo que o clube tivesse vencido tudo, tivesse acontecido tudo do jeito que aconteceu, a lembrança e o fato do Vasco ter vencido o Mundial, ser o melhor clube do mundo no ano do centenário, teria sido algo que dificilmente pudesse ser repetido por qualquer outro clube. Então, se eu pudesse mudar algo na história do Vasco, seria isso. Queria agora pedir a ajuda de vocês. Qual seria o evento que você mudaria na história do seu clube ou de um clube rival? Mas pro bem, depois a gente faz um pro mal, tá? Mas vamos fazer um pro bem. E me fala agora quais são os clubes que eu deveria botar numa parte 2, se você gostou desse vídeo, se achou interessante. Tentei ser o mais justo possível, tentei ser o mais honesto possível. Se concorda ou discorda, coloca aí nos comentários. Se puder se inscrever, dá uma moral no canal aí. Tô sempre tentando gerar um conteúdo não só de qualidade, mas um conteúdo com respeito, com a maior isenção possível. Então, um abraço.